Olá, seja bem-vindo ao episódio número 331 do podcast Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Associados. E hoje a gente vai falar sobre época de eleições, falar ou se esconder. Meu amigo, mas antes de entrar nesse bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café Empreendedor a gente sempre fala em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. Também falamos, é claro, para a VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica de pessoas, além do BPO financeiro, a segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, seu Vinícius, tudo tranquilo e sereno? Buenas, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje não está ao nosso lado aqui a Érica, né? Pois é, eu arranquei falando que ela estava aqui, não, mas ela tá aumentando o PIB do Brasil, né, cara? Tá noutra Atividade. Está. Na atividade mais importante, né, eu diria, na atividade de mãe ou na maternidade, enfim, que toma um tempo aí das nossas empreendedoras, atenção, trabalho e por aí vai, né? Então só para valorizar isso também é trabalho. Então tá aumentando o PIB do Brasil, porque tá trabalhando uma sementinha lá que daqui a pouco vai estar o quê? Aumentando o PIB do Brasil também. Pô, ficou bonito isso, hein? Brincadeira, isso é uma cascata. Fazendo a sua jornada dupla e tripla. Cara, tema tenso, polêmico, mas principalmente necessário. Agora vou aguardar que esse programa vá pro ar antes da nossa eleição, né? Hoje, agora, né? Mas acho que eu não tenho tantos anos de votos assim, nós não temos, né? Tantos anos de votos assim, mas acredito que seja uma das eleições mais tensas e polarizadas que já existiu no período de democracia do Brasil, que também é recente. Com certeza. Né? Então acho que é bem importante falarmos isso, porque se fala muito sobre eleição, sobre polarização, sobre direita ou esquerda, enfim, no âmbito muito familiar, de amigos, né? Então, grupos silenciados, que no grupo da família não pode botar A, B ou C, mas e nas empresas? Só, né? Antes de entrar, só assim, cara, quantos parentes vocês já tiveram problemas por conta de discussões políticas e muitas daquelas, assim, que pouco embasadas, muito no achômetro, daqui a pouco o pessoal puxa até uma fake news do Facebook, né, das redes sociais, de modo geral, e aí, não, isso aqui é verdade, e aí começa a famosa treta, né, dentro de casa. Até saiu uma pesquisa recente, se eu não me engano, não lembro qual foi o instituto que saiu, mas que as pessoas cada vez mais estão deixando de falar sobre política para evitar a briga, né? Evitar conflito. Então, isso também não é positivo, né? Quando a gente fala em questão política e democracia, é importante haver o debate. Com certeza. Então tem esses dois lados. Se tu vai silenciando isso, cara, daqui a pouco tu vai ter uma situação que tá todo mundo... Não vou falar pra não me incomodar, ninguém fala nada, eles continuam, eles lá em Brasília, né, os políticos continuam fazendo o que sempre fizeram, e pouca coisa tende a mudar num cenário que vai levando, que vai indo pra esse lado, né? E não há o contraponto, né? Então, quando não há o contraponto, vira ou uma verdade absoluta ou uma mentira absoluta, que a gente sabe que não é assim que funciona, não deveriam ser assim que funcionam as coisas. Só que eu queria fazer o gancho justamente para dentro das organizações. Claro, porque empresas pequenas podem não entender como é que existe política dentro das empresas, né? Porque política não é uma coisa relacionada somente à eleição ou somente a cargos públicos. Existe muita política organizacional, existe muita política dentro das empresas, né? Mas que fica em segundo plano agora. Aqui a gente vai falar na questão de eleição, na questão de o que a gente deve fazer ou não deve fazer, ou ter o cuidado dentro das empresas, mas que precisa também ser falado, né? O tema do nosso programa ele é totalmente provocativo. Claro, né? Com certeza. Porque eu vejo muito isso. A gente sabe que vai dar problema, a gente sabe que é polêmico, então deixa as coisas irem desse jeito e tá tudo bem. E não dá, né? Hoje a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa que os nossos colaboradores entendam qual é o posicionamento da empresa frente a assuntos polêmicos. E daí não é só a política, entra tantas outras coisas importantes que estão acontecendo no dia a dia,
E aí eu cito o exemplo da própria VG, da minha empresa, que recentemente fez um processo seletivo afirmativo para pessoas negras. É uma forma de tu passar uma mensagem de propósito da tua empresa, né? E também falar um pouco para a sociedade sobre o posicionamento da tua marca. E isso, querendo ou não, é um reflexo da tua equipe, ou deveria ser um reflexo de propósitos que tem dentro da tua equipe. Então, é um programa muito importante, é um programa que tem que ser feito. E aí, vou fazer a meia-culpa. A gente já discutiu várias vezes aqui sobre falar ou não sobre política no nosso programa. Não, e detalhe, né? Nós não estamos, o objetivo não é falar sobre política no sentido de direita, esquerda, ou enfim, sobre ideologias, não. O objetivo é falar sobre, né, o que a gente tá se permitindo aqui também, né, dentro do que a gente entende ser correto e tudo mais, mas de como trazer essa pauta que ela acontece, que vocês, empreendedores e empresários, vocês, querendo ou não, o pessoal que trabalha para vocês, ou que trabalha, né, sobre a gestão de vocês, eles vão em algum momento começar a interagir. Eles vão ver uma notícia, né, que o fulano ou Beltrano está em primeiro, o outro está em segundo, aí na semana que vem trocou, aí um vai dizer, não, mas isso aí é tudo mentira, essas pesquisas, não sei o quê. Então, cara, é assim, ó, não adianta, o momento tá aí e esse assunto vai rolar, esse assunto tá rolando. Só que o que a gente entende, assim, que a empresa, ela precisa estar preparada para lidar com isso, né? E o estar preparado, cara, tem várias coisas que a gente pode começar falando e fazendo, né? Quer dizer, o Vinícius puxou um lado aqui, que no que tu tá falando, que eu tô entendendo o seguinte, cara, a política, ela é tão importante, né, na vida das pessoas, na vida das empresas, e algo que é bacana a gente puxar a linha com os próprios colaboradores é discutir política, mas daqui a pouco num âmbito onde nós decidimos, ou seja, no âmbito das paredes da empresa. Então, se a gente pode fazer um processo seletivo de tal forma, né, para priorizar determinado segmento ou não, cara, é uma discussão nossa, e nesse momento é legal que tu já traz alguns itens ali, como a democracia, como trazer as pessoas para discutir o problema e ajudar a resolver. Quer dizer, cara, se vocês acham que enfim, o problema A ou B ou C ele deve ser tratado dentro da empresa, cara, a gente vai abraçar isso, né? Se a gente precisa ter uma equipe mais diversa, né? Ter pessoas, né, com orientações sexuais diferentes, ter mais participação de mulheres, enfim, cara, tu fazer essa construção a partir da empresa, acho que é bacana. E ao longo do tempo, dentro da cultura organizacional, eu vejo que isso vai fazendo com que as pessoas tenham, não vou dizer um mesmo conhecimento, mas um maior respeito na questão política, do posicionamento de cada um, porque na medida que tu discute esse tipo de coisa, tu consegue entender por que o Vinícius pensa dessa forma, porque ele tem uma trajetória de vida que vai levar ele a ter essa escolha e te facilita, né, a entender isso e respeitar. Não que devesse facilitar, mas pelo menos dar uma atenuada, vamos dizer assim. E acho que é importante, principalmente eu sou um cara que quando escuto algumas atrocidades, eu acabo comentando, cara, mas isso é democracia. Exatamente. Né? Se todo mundo pensar igual, daí não é nem mérito de julgamento se é certo ou errado, mas é que se todo mundo pensasse igual, cara, não precisaria ou não existiria a democracia. Então, nós vamos ter opiniões diversas, nós vamos ter opiniões que pra nós a gente vai achar bobagem, que a gente vai achar um horror, um absurdo, mas tem que ser respeitado. Né? É óbvio que nada que infringe as leis, né? A gente não tá falando nada de extremo e extremo, não só errado, mas extremo assim, que tem muita coisa que rola hoje em dia de político que, cara, o cara deveria ter ido preso, enfim. Exatamente, e opiniões que são antidemocráticas. De todos os lados. Né? E opiniões antidemocráticas, que aí não é o ponto que a gente tá entrando aqui. Mas eu acho que tu conhecer e tu dar espaço pra tua equipe debater, conversar, tu vai trazer isso para o mérito profissional futuro, de ter equipes mais maduras, que consigam, como tu estava dizendo, focar mais no problema e na solução do que somente no problema. Exatamente. Né? Então acho que isso é muito salutar, acho que é muito importante que esse movimento aconteça. Daí já começando a falar um pouquinho sobre o que nós pensamos, né, de forma individual e coletiva, sobre esse tema, eu gostaria de citar uma propaganda do Burger King, que é fantástica, né? Cada vez que chega perto das eleições, isso fica mais
Olha o poder do marketing aí, meu querido. Exatamente. Não sei se tu já viu essa propaganda. Não sei, mas dá-lhe ficha aí. Eles colocam um puta de um botão igual da urna eletrônica em branco, né? Que as pessoas que vão votar em branco ou gostariam de votar em branco nas eleições, daí eles nem citam qual é a eleição, que a pessoa vai lá e aperta, né? E ela vai ganhar um lanche. Então, quando ela aperta ali em branco, ela ganha um lanche feito pelo Burger King. Burger King entrega esse lanche e grava a reação das pessoas. E aí é um lanche que são 2 pães, dentro tem cebola e maionese. E o cara vai lá e dá uma mordidinha esperando um Burger King daquele suculento. Aquela maionese, aquela cebola crocante de verde. Exatamente. Buenaça, né? E aí o Burger King fecha com o seguinte slogan: isso acontece quando tu deixa as pessoas escolherem por ti. Muito bem. Por que eu fiz esse recorte? Porque também, como sociedade, é importante, dentro das nossas mini-sociedades, que são as nossas empresas, nós esclarecermos muitas vezes para os nossos colaboradores como é que funciona a nossa democracia e estimular que eles entendam que as ações deles terão consequências, né? E daí, de novo, sem entrar em apologia e nem ideologia, né? Ideologia é importante que se debata, e a Gabriela Prioli é uma que fala muito bem sobre isso, né? Vale a pena estudar um pouco mais até sobre isso. E tem cursos, né, para vender nessa área, se não me engano, junto com o Luiz Fernando Pondé ou com outro filósofo, posso estar enganado, mas enfim, muito legal, muito bom. E eu acho que é isso, assim, ó, acho que é importante falarmos sobre isso ou permitirmos que os colaboradores conversem entre si sobre isso, né? Não sobre partidos, não sobre candidatos, mas sobre política. E principalmente sobre o nosso formato de democracia, né? Tem gente que não entende o que é votar numa legenda, tem gente que não entende qual é a função do deputado federal, do deputado estadual. Esse tipo de coisa, eu até vou falar que é importante as empresas passarem esse tipo de conhecimento para os seus colaboradores. Eu tenho na minha equipe, por exemplo, uma equipe extremamente jovem, uma média de idade que não deve passar de 23, 24 anos, ou seja, eles devem ter votado 2 vezes até hoje, né? Pegaram só a urna eletrônica, né? Não, eu também, né? Eu só peguei urna eletrônica, não sei, né? Agora eu comecei a refletir, só botei na maquininha do... Mas, cara, por que não falar sobre isso, sabe? Parece que hoje em dia é velado tu falar como é que funciona a democracia no Brasil. Não, mas tem outro lado, né, cara? Eu não lembro de ter aprendido isso na escola. Na minha família, a gente tem político, né? O meu avô é um político, foi deputado federal na Constituinte, então é algo que a gente tem na minha família muito forte. Mas, cara, eu sei que é exceção, no sentido de discutir política, de saber a função de cada político, vamos dizer assim, e até da organização dos poderes, né? Quem faz o quê, por quê, né? Cara, isso a gente não aprende na escola. Eu acho que uma das maiores bizarrices, porque na medida que tu não entende os teus direitos, também tu não conhece muito bem os teus deveres, ou talvez tu até sabe mais os teus direitos, mas tu não sabe os deveres também, né? Por outro lado. Cara, de qualquer forma, eu vejo assim que as pessoas normalmente aprendem esse tipo de coisa, que é extremamente relevante pra vida inteira, depois de velho, depois saiu do colégio, sei lá, talvez seja impactado na faculdade, mas mesmo assim, para ser impactado na faculdade, só se teu interesse pessoal for de entender melhor política, e aí tu vai te doar. Mas não tá no currículo, talvez só no direito tem uma explicação. Né, provavelmente tu é impactado depois que tu já votou. Exatamente. Né? Só vai ter acesso realmente ao que acontece depois que tu votou. E isso que é o que a gente tem que começar a falar dentro das organizações. Acho que é um ótimo início, ou um formato, de tu poder falar sobre isso dentro das empresas. Né? Começar, de repente, de uma forma mais informativa, né? E aí vem um ponto sobre falar sobre ou correr, né? Então, o que deve ser feito num momento como esse, onde existe um processo de eleição no país, e nem vamos entrar no mérito se é o polarizado ou não. Não, tem que dizer que já andou dando morte. Diga-se de passagem. Exatamente, tenta-se... Na verdade, no processo eleitoral anterior já teve um atentado, que daí nem vamos entrar no mérito sobre qual foi a origem, mas teve um atentado. Sim. Né? E no
período eleitoral já deu morte, sim, vinculada a posicionamento. Não dá para dizer que não foi, né? Foi motivado por... E aí, eu nem quero entrar nessa questão de polarização, não, mas nessa época tem que ser falado sobre o que pode e o que não pode dentro das empresas, né? Uma vez que um número X, não sei o percentual que a gente vai falar aqui, mas que tem regras de conduta dentro da empresa, que tem lá, antigamente se falava muito em manual de conduta, né? Algumas empresas ainda têm isso, né? Nós recentemente fizemos um manual de conduta para um cliente nosso que pediu, mas principalmente lá no onboarding, lá no treinamento de integração, pelo menos 1, 2, 3 slides, fala sobre as principais regras de convivência dentro da empresa, né? Questão de postura, questão até de uniforme, que tu pode ir de calçado aberto, calça, camisa, sem ser EPI, mas só postura mesmo. E lá, geralmente, tem alguma abordagem... Não posso trabalhar de camiseta fitness, assim, daquela regatinha? O camisa de time, né? Que é o mais comum. Posso ir de camisa de time? Hoje tem jogo do Brasil de Pelotas. Posso ir com a camiseta do Chavante, não? E aí, dependendo da tua função, dependendo do teu cargo, dependendo da empresa onde tu trabalha, tu pode. Né? Não tem problema tu ir. Sim. Eu já trabalhei em empresa que era permitido, porque não tinha nenhum Pode ir com contato camiseta externo. de banda, não? De banda, de... Os heavy metal muito louco lá, dá pra... Desse teu super-herói favorito. E posso ir com adesivo colado do meu candidato? E é aí que é o ponto que eu queria entrar, né? Sobre como é importante a gente falar, porque senão, quando acontece... Mas ninguém me falou. Tu tá no direito de exigir do colaborador que ele pode ou não pode, né? Tu pode constranger um colaborador, de repente, falando sobre isso sem ter uma regra bem definida, ou o contrário, né? Como já vi em alguns prédios aqui na cidade, fica uma briga velada, sem discussão, entre janelas, onde um tem um adesivo, outro tem o outro, aí tem uma seta apontando para o lado. Isso é democracia, né, cara? E aí começa, de repente, a criar um problema dentro da empresa dessa questão velada, sobre, tipo, não se fala sobre isso, então ele vai ali e faz um movimento mais sem ser tão ofensivo, ou sem agredir diretamente. De repente, tu tá lá com uma mesa de trabalho cheia de estátua, cheia de adesivo, de seta, de... Mensagens, muitas vezes, subliminares para entender os o gatilhos, que né? Então, eu penso e oriento os meus clientes sempre a falar sobre, né? Acho que tem que ser falado sobre, tem que ser falado o que é permitido e o que não é permitido. Claro que aí a gente entra em esferas muito maiores, né? Sobre como eu estava dizendo. Bom, pode ir com uma camisa ou com um adesivo de um candidato explícito? Eu penso que não é de bom grado para evitar maiores problemas. Mas não está errado se permitir. Sim. Né? Se não é uma movimentação ativa, se não é algo que pode constranger alguém ou gerar uma discussão, por exemplo, se é um colaborador que vai atender cliente, aí não. Né? Porque, vamos lá, principalmente do jeito que está polarizado, e aí não tem discussão sobre certo ou errado. Cara, é o que está acontecendo. Sim. Imagina tu é um vendedor, eu entro na loja, tu vai me atender, tu está com um partido contrário ao meu, eu não vou comprar contigo, ou eu não vou comprar dessa loja. Que é uma outra discussão, né? Que a gente tem alguns papagaios de pirata acontecendo aí. Tem, cara. O pessoal se aproveita, né, muitas vezes. E é uma discussão que eu tenho, porque não é nem se eu sou a favor ou contra da pessoa, mas, cara, qual é o limite de tu deixar de comprar no estabelecimento porque a pessoa tem um posicionamento político? Porque, vamos lá, Leandro, tu não compra aqui na padaria, aqui na esquina, aqui na cafeteria da esquina, tu sabe qual é o posicionamento de qual é o dono dali? Mas nem quero saber. Ou da atendente que mas tá não, qual é a diferença que vai fazer na minha vida se concordar ou discordar de mim também, né? Não me sei lá, não. Mas acho que esse ponto é importante, assim, quer dizer, atendimento ao público, gente que trabalha na esfera pública, mas que atende também, né? Ter esta neutralidade. Tu imagina, daqui a pouco a gente tem uma situação do, sei lá, o judiciário. Alguém resolve, né, que trabalha, não, se posicionar de fato. Pô, já acaba, né? Isso, eu estou dizendo algo que para eles talvez seja extremamente óbvio, né? Não sai um pouco do âmbito do ramo privado, mas onde a gente precisa também ter esses cuidados aí do como, porquê, daqui a pouco ter momentos para isso, né? Promover, né? Um momento, daqui a pouco que se estabeleça uma discussão assim, mas mesmo assim é meio tenso. Me lembro, por exemplo, quando eu estava dando aula no final do ano passado, era uma média de 100 e poucos alunos online, cara. Foi tocado no assunto não de eleição, mas de política, e o negócio tomou uma proporção assim, uma brutalidade, e em a questão de 3, 4 minutos
assim, a coisa estava muito redondinha, muito bem. Eu acredito nisso por aquilo. Eu acredito. Daqui a pouco entrou alguém de solo. Não, porque fulano fez e e toma. Aí daqui a pouco. Não, mas o Beltrano foi assim, assado. Cara, mas acho que a intenção é, muitas vezes, talvez explicar como falar também, né? Tu pode ter o teu posicionamento, mas tu pode falar dentro da equipe, mas, cara, tem coisas que tu tem que... Tem coisas não, mas tu precisa ter sei lá, ser mais maleável pra falar, não dar aquela voadora. E também tem um outro movimento que, se tu não cuidar, é que num grupo de 10 pessoas, se 9 pensam iguais, as coisas acabam acontecendo de uma forma mais natural e acaba se falando sobre isso de uma forma muito natural, que tu pode constranger o que não está de acordo, mas que se cala. Sim, porque é minoria. Não vou falar porque vou me incomodar, querido. Vou me incomodar, não falar nada minoria, aqui. Né? Então, né, eu vou criar caso em cima de uma coisa que todo mundo está falando, mas que tu constrange. E daí tu tem um colaborador que está ficando constrangido. Isso vai afetar a produtividade, isso vai gerar um mau relacionamento com essas outras pessoas, ou pode gerar um mau relacionamento. Então, por isso que, do mesmo jeito que a gente fala que discutir time de futebol, religião, time de qualquer esfera, qualquer jogo, qualquer esporte, religião, são assuntos delicados e que a gente evita dentro né, de um ambiente empresarial, a política também é assim. Mas não, isso aí é até como a gente fala da cultura, né? Se tu não cuida da cultura da tua empresa, alguém está cuidando. E muitas vezes são pessoas que não têm o mesmo zelo que tu. Se tu deixa ela aberta demais, que tu não controle, entre aspas, ela, ou pelo menos tu não monitore ela para saber o que está acontecendo, como é que as pessoas estão pensando, é a mesma coisa que eu penso sobre essa conduta coletiva. Se tu não monitorar, se tu não entender o que está acontecendo, e aí, grande maioria das empresas não tem um setor de gestão de pessoas para fazer isso. Então, não, quando muito de pessoal, né? E aí tem muito dono de empresa que vai para sua sala, no seu escritório fechado, e não enxerga o pátio, não enxerga o escritório, não enxerga aonde estão as pessoas, o que está acontecendo. Isso vai gerar um problema futuro para ti. Eu digo isso porque as pessoas conversam, as pessoas se falam, as pessoas fofocam, as pessoas resmungam, reclamam demais, mas sempre quem está lá em cima não escuta, não sabe o que está acontecendo e de repente vai se tornar um problema grande. Como a gente estava falando, entre aspas, brincando, mas que já deu morte sim sobre isso. Né? Imagina tu perder um colaborador que é muito importante para ti por causa de discussão política ou por causa de falta de uma orientação política dentro da empresa, do que é permitido e o que não é. Né? Cara, a gente falando assim, muitas vezes pode parecer até uma forma meio supérflua. Né? É política. Distante, cara, né? política tá... Não, mas isso está ligado com questões de assédio moral, por exemplo, também dentro da empresa, né? E muitas vezes, se algo acontece com, né, o consentimento ou com o proprietário, né, sabendo do negócio, cara, isso dá processo, dá uma série de problemas que, se tu conseguires preparar isso antes, né, preparar a equipe, trazer alguma palestra, trazer algum curso online, fazer algum treinamento, né, enfim... alguma forma de, olha, a gente buscou conversar sobre isso, ter Faz uma pesquisa, né? Mete uma pesquisa lá no Google Formulários lá. O que as pessoas pensam a respeito disso? Né? Para também te basear para tomar uma decisão que seja também menos problemática, mas tem que ser falado. Não, cara, e eu vou te dizer assim, do jeito que as coisas estão esquentadas no momento, assim, a tendência de dar merda é grande, velho. Porque o posicionamento ele vai existir, né? Acho que isso também é importante a gente deixar claro. Parece que cada vez mais se tem a necessidade que as pessoas se posicionem, e daí a questão do voto secreto ele acaba nem acontecendo mais. Mas, por exemplo, tu não vai proibir alguém de chegar com um carro adesivado. Sim. Né? Não é mas, nem cara, esse ponto. Eu já vi empresa, por exemplo, que não deixava estacionar dentro do estacionamento da empresa carro com adesivo partidário. Ok. E repartição pública também. Então foi uma política, olha, tu quer estacionar dentro, beleza, só não tem adesivo no teu carro. Até porque, se tu parar para analisar por outro lado, né, a tendência de daqui a pouco alguém do lado do oposto vir dar uma porrada no teu carro e o responsável é o dono do estacionamento. Também. Pensando numa ótica, nem a política, uma ótica financeira do negócio, tu já, sim. Não vamos... Mas eu acho que esse é o ponto, né? É ter as regras claras, porque daí tu sabe o que pode ser cobrado ou não pode, daí tu não vai gerar o constrangimento. Mas
tem que ser falado. Eu até discutia com algumas pessoas sobre esse ponto, assim. Vamos lá, o que é profissional, o que é pessoal, onde é que está essa linha, né, entre o que eu posso e o que eu não posso. Então a gente está falando sobre isso. No ambiente de trabalho não é legal se posicionar. Ok. Leandro, tu tem um posicionamento político, X, vamos dizer assim, tu é do X e a outra pessoa é do Y. E aí tu chama um Uber. E esse Uber vem tapado em adesivo do candidato Y. Cara, eu sou bem de boa, né? Então eu ia tranquilo. Mas só ia pensar, pra que isso aí? Que desnecessário, né? É uma discussão. Eu te digo tranquilamente que eu não sei. Eu não tenho um posicionamento exato sobre isso. Por quê? Porque aquele carro ele também é pessoal, mas ele é profissional. Sim. Né? Então, eu acho que essa linha ela acaba ficando muito tênue. Se isso já acontece com os autônomos, né? Dentro de uma empresa onde tu tem muito mais opiniões, posicionamentos, questão hierárquica, né? Uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro não existe... agora eu vou falar isso e daí a gente vai levantar esse tópico para a gente falar sobre, mas não existe vínculo entre um candidato e o seu posicionamento dentro da empresa. Né? E aí eu queria fazer esse gancho para ti perguntar... Tá falando do candidato que é dono de negócio. Ou tem uma posição de liderança. E aí eu queria te fazer essa pergunta. Né? Como é que tu acha que deve acontecer ou o que não pode acontecer se o gerente, se o diretor, se o dona, né, de uma empresa é candidato? Cara, eu vou te dizer, eu acho tranquilo, né? Tu ser candidato, ser dono, ser sócio de um negócio. Para mim, eu não vejo problema nisso aí. Mesmo uma empresa brutalmente grande. Agora, pensar na ótica do candidato de eleição, tu nunca começa uma eleição na véspera da eleição, né? Tu começa uma eleição, eu quero ser candidato, beleza. Eu vou começar a minha campanha, provavelmente se eu vou para vereador hoje, tá? A gente está entrando numa eleição que é deputados, senadores e presidente. No final dessa, eu já tenho que começar a trabalhar. Né? Eu sinceramente, não vejo muito problema tu, daqui a pouco, começar conversando com a tua equipe, com quem está na tua volta. Diz, pessoal, estou pensando em ser candidato, sei lá, e gostaria de ouvir vocês. Talvez seja uma forma de tu começar, tu trazer alguém que se identifica contigo, porque vamos lá, se tu é liderança, alguém vai se identificar, vai te trazer problema e vai dizer, eu não gosto de política, eu não quero saber disso aí. Não, beleza. Mas ao mesmo tempo é uma coisa assim que se eu não apoiar o meu chefe, vai ficar meio chato, então eu vou apoiar na obrigação. Eu vou te contar uma história que eu ouvi, tá? Eu não presenciei, mas que foi exatamente nessa linha. O dono da empresa era candidato a um cargo e um dos colaboradores, um dos funcionários estava fazendo campanha para o concorrente. E eu escutei essa história onde esse proprietário falou: isso é um absurdo, porque sou eu que dou o que comer. Não. Então, se não vai me apoiar, eu vou mandar embora. Entende aonde eu quero chegar? Sim. Não, o que eu falo assim, daqui a pouco dentro de uma equipe pequena, onde tem a maior relacionamento com as pessoas, tu te sinta à vontade, enquanto candidato, dizer, cara, eu tô pensando nisso aí, gurizada, o que vocês acham? Quero a opinião de vocês aí, sincera e clara. E dali tu vai chamando alguma pessoa para começar um processo. Mas assim, não tô dizendo uma empresa que tenha 1000 funcionários, 100 funcionários. Não, uma equipe pequena ali, meia dúzia, que estão na tua volta, que te conhecem e que vão te dar real. E uma consulta, né? Uma conversa. Agora, exatamente. Acho que quando a gente chega nesse período que a gente está agora de eleição, tem que se separar muito bem isso. Por mais que eu entenda que é difícil, eu entenda que muitas vezes o dinheiro que vai sair para a campanha é da própria empresa. Exato. Né? Mas tem que haver essa separação, porque, de novo, assim, da empresa, entre aspas, porque teoricamente a empresa não poderia doar para campanha do cara ali, mas vai sair do patrimônio do dono ali. É do Prolabore. Que muitas vezes, em tese, é o mesmo patrimônio da empresa, porque o dono da empresa é o dono, né? É do Prolabore. Enfim. Mas eu acho que tem que separar muito isso, porque, de novo, a gente vive num processo democrático. E se tu vai mensurar se alguém serve ou não serve para ti por causa do posicionamento político, a gente vai voltar a falar sobre eu só vou comer na cafeteria do fulano porque ele vota no ciclano. Mas tu sabe que essa é a ótica de governo.
Né? Quer dizer, hoje eu sou o prefeito aqui da cidade de Porto Alegre. Vamos falar pelas porque de Porto Alegre, beleza. Cara, quem trabalha comigo, né, se eu sou do partido A, meu partido tem um candidato a estado. Gurizada, vocês têm que abraçar. Quem não abraçar o nosso candidato aí vai dar vaga. Então tem que estar com adesivo no carro, tem que estar indo nas caminhadas com o candidato, tem que estar isso, aquilo, outro. Essa é a prática mais comum. Eu vou dizer que do pouco que eu transito, assim, só vi uma vez um governo dizer, olha pessoal, a eleição está aí, vocês estão livres para votar, ou estão, enfim, para apoiar e votar em quem acharem melhor. Cara, só vi uma única vez e só ouvi falar isso uma única vez. Tá, falando em algo... Mas se tu parar para analisar, cara, não é correto, porque as pessoas que trabalham em CCs, em cargos em comissão, em prefeituras, e estado e federal, cara, deveriam ser pessoas mais técnicas, né? Mas não é essa ótica que a gente vê na prática, né? Se tu vai me apoiar lá com o candidato ou não, né? E aí entra de novo a importância que a gente fala aqui das empresas conversarem sobre isso. Quando tu coloca isso em algum documento, né? E eu gosto muito de usar a integração lá, que é o documento inicial, né? Por mais que, ok, Vinícius, eu estou há 2 anos na empresa, eu recebi esse treinamento há 2 anos atrás, né? 1 ano e 9 meses atrás. Eu não lembro mais o que a empresa falou sobre isso. E aí, de novo, por isso que eu acho que é importante existir uma reciclagem e, principalmente, na véspera de eleições, ali 3 meses antes, 2 meses antes, que é quando começa mesmo a se movimentar as coisas, é a empresa se posicionar. Quer botar uma mensagem no mural, quer falar antes de um treinamento importante, quer mandar um e-mail, uma circular, enfim, uma mensagem no WhatsApp, mas eu acho que é importante a empresa se posicionar assim, até para dizer o seguinte: não temos regra, podem fazer o que quiser, ou, né, o contrário. Pessoal, lembrando que temos as seguintes regras e que qualquer dúvida, fale com o seu líder, fale com a gestão de pessoas, com o RH, com o dono, que seja, tenha um canal para se comunicar a respeito disso, mas coloque quais são as regras da empresa a respeito de comunicação, né, representação, conversa de corredor ou abordagem, né, porque tem muito candidato que consegue abertura para falar com os colaboradores de empresas. Eu já vi isso. Sim, sim. Né? Pô, olha só, eu fiz parte do movimento escoteiro por muito tempo, que também é partidário, tem que ser, né? Mas que se abriu, tem um ex-escoteiro que quer falar com o pessoal. Se abriu lá uma oportunidade de conversa com o pessoal mais velho, com os pais, enfim. Eu acho que isso tem que ficar claro, sabe? Tipo, ok, não sabemos o que fazer, não sabemos o que pode e o que não pode. Cara, benchmark, olha para o lado. Fala com o teu amigo, fala com o teu sindicato, fala com o grupo de pessoas que tu te relaciona, mas conversa sobre isso, que também é um outro problema, né? Não falar sobre. Eu fico velado, então eu não sei o que pensar, não quero conversar com a minha equipe para eu não estimular ninguém a ter uma ação diferente, daí eu não falo com ninguém. Isso aí deixa se estourar um pepino, eu resolvo. Eu não acho que é a melhor maneira de se lidar com isso, eu acho que tu não pode fugir. Cara, tu fala assim, eu fico pensando, para mim é a mesma ótica de problemas oriundos das relações interpessoais, como assédio, como... enfim, cara, tantos outros que a gente tem e são muitas vezes problemas graves. Eu vejo num nível de importância tal e qual, porque muitas vezes é o gatilho que falta para uma relação interpessoal entre 2 colaboradores, daqui a pouco ir às vias de fato, né, ou tu tem uma situação meio ruim ali, se eu tenho posicionamento A, meu liderado tem o posicionamento Y, eu vou entortar ele até aceitar o meu posicionamento lá, porque dentro da minha equipe só vota desse formato, por exemplo. E vamos lá. Isso não é tão incomum como... Não. Às vezes, para quem tem uma empresa mais organizada, para quem tem uma gestão de pessoas, talvez não enxergue, mas acho que a grande parte das empresas do Brasil tem esse funcionamento, talvez. O olhar, né? O olhar o olhar até de quem contrata muitas vezes vai por esse caminho. E aí a gente abriu o programa falando sobre a importância da diversidade, né? A gente citou aqui essa questão de empresas que têm isso como propósito, e aí tu quer mais diversidade do que ter opiniões distintas. Isso é ser diverso, né? Tu ter culturas, tu ter pessoas que têm vivências diferentes, eu acho que isso é salutar. E Leandro, eu queria deixar claro para quem está nos escutando
A gente está gravando esse programa agora na última... Um dia após o 20 de setembro, diga-se de passagem. Dia 21 de setembro a gente está gravando isso, e a eleição é dia 3 de outubro, se eu não me engano, 2 ou 3 de outubro. Não é tarde ainda para se falar sobre. Talvez seja o momento certo. Por quê? Porque possivelmente tenhamos segundo turno, né? Mas não só por isso. No dia 4 de outubro, vão haver manifestações sobre isso, que também tem que ser faladas a respeito. A gente chegou num momento no país, eu não sei se tu acompanhou isso, mas tem um cara que já tem mais de 16 apostas firmadas em cartório a respeito do resultado das urnas. Inclusive uma delas, e saiu no portal ali do G1, uma delas envolve R$800 mil. Eu nunca tinha visto uma aposta de CNPJ, tá? É um cara, sei lá, a função dele, que apostou no candidato X, ele apostou uma chácara que ele tem, pessoa física, no valor equivalente a R$800 mil, e o outro rapaz é um empresário que tem uma, sei lá como é que se chama isso, mas uma indústria de gesso, que apostou 2.200 toneladas de gesso, que equivalem a R$800 mil, e o contrato está firmado, tem foto do contrato firmado em aposta, que é o CNPJ, que é a empresa do cara apostando com o CPF, que se o candidato A ganhar, o outro no outro dia tem que passar a posse para o outro dos seus bens. Olha a loucura que a gente está vivendo sobre duas pessoas apostarem R$800 mil no resultado de uma eleição. É aquela conta que a gente fala assim, ó, cara, é impensável tu achar que se o candidato A ganhar, tu vai ter um retorno de R$800 mil a mais na tua vida. Mas ok, cada um é livre para fazer o que quiser. Não sei nem se é legal, mas foi feito, está firmado em cartório, então deve ser. Mas olha o nível que a gente está vivendo. Tu acha que isso não vai respingar na tua empresa? Tu acha que isso não vai respingar? Não, cara, eu não tinha visto essa notícia, ainda tô pensativo disso aí. Não tem como, sabe? Tu tem que falar sobre isso com a tua equipe, ou pelo menos orientar a tua liderança sobre o que fazer quando acontecer. Não, cara, é legal essa polêmica, eu vou te trazer outra. E, na verdade, é uma provocação, né? Vamos lá. Falando agora em marketing digital, muitas vezes a gente trabalha com influenciadores digitais, né? Pessoas que, né, trabalham influenciando e aquela coisa toda ali, que a gente já fez vários programas sobre isso. Tá, beleza. Cara, vou contratar, por exemplo, vamos pensar aí quem? Gil do Vigor. Pô, conta grande pra caramba aí, não sei quanto é que tá o valor do Gil, mas deve estar alto pra caramba. Tá. Cara, tu não pode ser ingênuo o suficiente a pensar o seguinte, cara, eu vou contratar o Gil para fazer uma propaganda aqui, vamos supor, pro banco. Fez propaganda pro Santander. Uhum. Né? Não, enfim. Cara, de não imaginar que um influenciador, como eu acredito, o influenciador influencia naquilo que acredita, naquilo que vive, naquilo que se propõe, e não apoiar o candidato A ou B. Né? Se já no seu histórico de vida já apoiou, já tem aquele posicionamento, aquela tendência natural, né? Então, cara, claro, isso assim, empresas maiores e tal, mas assim, pessoal, cobrar de influenciador para não se posicionar, eu acho extremamente errado. O que vai é o seguinte, tu pode estabelecer uma política de, olha, 3 meses antes e, sei lá, 2 meses depois da eleição, a nossa empresa ela não contrata influenciadores. Mas, cara, a gente está caminhando no mundo que muitas vezes as grandes marcas elas estão competindo com os creators donos de marcas. Uhum. Então, assim... Os melhores marqueteiros são contratados pelas campanhas políticas. Sim, mas... Porra, tu acha que isso não vai ser utilizado? Né? Tu acha que o influencer, o artista... Não, cara, eu vou te dizer, eu acho que não, cara. E não, pelo menos, da forma paga. Não, eu acredito da forma espontânea. Espontânea, claro. Eu concordo com as ideias do fulano, eu vou apoiar ele, né? Enfim, porque isso é influenciar. Esse é o cerne do trabalho do influencer, do creator. Agora, tu como empresa pensar... eu não vou contratar gente para não ter esse tipo de problema. Beleza, é um posicionamento. Agora, dizer que, pô, fulano, eu te contratei há 1 mês atrás, aí, pô, tu não pode falar que tu vai votar no candidato A ou B, não. Isso aí tá, cara, na minha humilde opinião, assim, é errado. É como se eu dissesse para Juliette, eu quero que tu fale com o sotaque do Sul, com o sotaque do gaúcho, eu não quero o sotaque do Nordeste. Cara, seria...
a maior bizarrice, porque essa é a característica dela, as pessoas gostam dela pelo sotaque, gostam dela pela forma que ela fala, que ela comunica, né? E aí tu fazer isso com um influenciador, cortar, digamos, o seu posicionamento a essência, né? Algo que foi construído. E aí, trazendo isso, cara, hoje em dia todos os seus colaboradores praticamente devem ter perfis nas redes sociais e também se posicionam. Como é que tu vai cobrar que eles não vão se posicionar? Eles vão se posicionar. Tu só tem que criar as regras do como eles podem se posicionar ou dentro do ambiente profissional que não podem fazer isso. Né? E dentro do ambiente profissional é uma coisa, né? Nas suas próprias redes sociais, o que mais pode fazer é orientar. Ou talvez, e posso citar um exemplo? Uhum. Tem muito colaborador que sai do trabalho com o uniforme da empresa. Aí é muito fácil tu dizer, dentro da empresa tu não pode usar adesivo. O cara sai do portão para fora, cola adesivo em cima do uniforme, e aí? Ele tá errado? Por que não? Do mesma forma que a gente fala, o colaborador que no intervalo sai com o uniforme, vai ali e toma uma cerveja no intervalo do trabalho. Pô, nunca tinha pensado nessa, mas Sabe? Pô, o cara vai arrumar meu carro, sei lá, vai me prestar um serviço ou me... Então, tomando um trago. Então, eu acho que isso que tem que ser discutido e tem que ser principalmente abordado nas empresas. Tu não pode reclamar, mas é bom senso. O que é bom senso hoje em dia? Não, o que é bom senso pra mim não é pra ti, né? Tem que estar claro. A regra é clara, já diria lá o comentarista da Globo, né? E usem os canais oficiais da empresa para comunicar isso. Não faz o boca a boca. Não faz tu falar para um que vai falar para o outro, porque depois tu não tem um embasamento. A pessoa vai dizer que não sabia, que não chegou a informação. Então, principalmente, utilize em momentos que tu pode fazer o registro disso. Né? Então, eu sempre oriento meus clientes. Treinamento de integração, no final, passe uma ata com um resumo do que foi falado lá em cima. Mensagem, seja um grupo onde tu tenha confirmação de leitura. Né? E-mail, confirmação de leitura também. Então, acho que tudo isso é para evitar os grandes problemas que podem acontecer por causa disso, para tu criar principalmente um clima mais amistoso e melhor de se trabalhar. Ninguém quer criar aqui um clima antipático e frio, ao contrário, mas com seus limites. E, cara, nós vivemos uma sociedade, não adianta, o que se reflete fora vai se refletir dentro da empresa. Então, não, com certeza, tem que ser falado sobre isso, não corra. Se tu acha que tua empresa é pequena, como provavelmente nós aqui, né? Minha empresa hoje tem 12 pessoas, que para mim ela é pequena, mas 12 pessoas já é um número bem interessante para se ter esse diálogo. Já deve dar problema. Relações interpessoais, assim. Não digo pontualmente na tua empresa, mas junta 12 pessoas que se criaram, nasceram famílias diferentes. Exatamente. Vai dar. E principalmente, eu tenho gestão de pessoas interna para cuidar desse tipo de questão, mas, cara, se tu, sei lá, tá no híbrido, tá no... Cara, são várias coisas que cada vez mais vão criando cenários que ainda não existiram, né? Então, por mais que se fala que não se tem solução para problemas que ainda não existem, existe um processo, existe um meio, existe uma forma de tu diminuir risco. Exatamente. Né? Matriz Gucci lá, né? Cara, aplica isso no dia a dia, faz esse movimento para tu evitar. Mas, Vinícius, não vai acontecer nada na minha empresa. Beleza, mas se tu pode evitar que aconteça, melhor ainda. Olha, só para dizer isso, só se o querido tem uma bola de cristal, contratou a mãe de Ná aí para saber, para ter essa certeza. Mas como tu falou ali, cara, é um mecanismo, uma forma de tu reduzir. Já tá valendo. Né? E aí te reduz custo, te reduz problema, estresse, e aí consegue o quê? Focar naquilo que interessa. Que muitas vezes é dentro do objetivo do negócio. Fechamos então, gurizada? Muito bem, acho que tem várias dicas aí que o pessoal pode usar, pode trazer pro seu dia a dia, pro seu negócio principalmente, né? E tentar evitar ao máximo que as tretas elas tomem proporções maiores, porque as tretas elas vão acontecer. De maneira geral, não só política, a gente pode fazer esse gancho para grandes problemas e coisas que estão acontecendo no mundo ou na cidade. Acho que é importante tu ter um espaço, né? Eu, lá na Vegente, tenho Talks, que é uma vez por mês, a gente fala sobre assuntos que pode ser um dia livre, por exemplo, de, cara, quem quer falar alguma coisa, né? Dentro do nosso processo seletivo, ele já tem uma dinâmica muito de fala, das pessoas já terem local de fala ali, posicionamento para falar sobre alguns assuntos. Então, cara, estimula a comunicação dentro da empresa
mas principalmente monitora o que está acontecendo dentro dela. Eu acho que esse é o principal aí para orientar sobre a solução. Não existe uma solução pronta, né? Vai ser diferente para cada negócio, como a gente já viu aí sobre a questão da cultura. Cada empresa tem a sua cultura e, como bem disse o Vinícius, se tu não tá cuidando da tua cultura, tem alguém cuidando, né, cara? Já que a gente não vai ter gotas hoje, eu vou meter o não, meu gotas tem aqui. gotas, tem gotas. Não, vou meter o meu gotas aqui. Dá-lhe então. Tá, peraí, deixa eu puxar a trilha aqui frase, então, né? Eu não vou lembrar quem é o autor, tá? Mas na minha aula eu falo sobre isso. Que... Peraí, vamos puxar aqui o gotas. A cultura organizacional come a estratégia no café da manhã. Muito boa. Eu já ouvi em algum lugar. Vamos de novo aí, só no repeteco, para não perder o... A cultura organizacional come estratégia no café da manhã. Não adianta tu ter a melhor estratégia do mundo se tu não controlar, se tu não orientar, se tu não monitorar a tua cultura organizacional. Se as pessoas se comportam de forma diversa ao que é a tua estratégia não vai dar certo por melhor que ela seja. Então, se tu não engajar os teus colaboradores frente àquilo que tu está pensando a longo prazo, não vai acontecer. Tu não vai fazer sozinho. Ou tu vai estar mudando toda hora o teu time. Maravilha, muito bem então, gurizada. Vamos fechando mais uma edição do podcast aqui do Café Empreendedor. Hoje foi o número 331. Lembrando que, é claro, aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E, é claro, também falamos para a VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Gurizada, muito bem. Esse foi o nosso, como eu falei, nosso programa número 331, época de eleições. Falar ou se esconder. Muito bem, gurizada. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.